Mas, como eu falei, meu coração está muito grato. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus, né, a minha família, a todos vocês, colegas, amigos do grupo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Kleber. Deus abençoe. Nós já avançamos aqui o próximo horário, então devolvo a palavra ao coordenador. Então, gente, parabéns ao Kleber, e nossa última banca desse semestre coube ao Wellington, e ele vai trazer um tema também muito importante e relevante, e eu chamo de volta o professor Bija para presidir essa banca, junto com o professor Fábio e o professor André. Eu vou ficar aqui junto com os demais, tendo esse prazer de ouvir também a exposição do Wellington. Muito obrigado, professor Sidney. Mais uma vez, boa noite a todos. E vamos lá, então, conduzir ao fechamento desse ciclo, né, para o Wellington Fernandes, e esperar que, assim como desde o começo, né, as bancas correram bem, não seja diferente com você. Bom, Wellington, você já conhece aqui o nosso ritual, vamos assim dizer. Você tem os 20 minutinhos para fazer a sua exposição do trabalho. Logo na sequência, nós teremos 10 minutos de arguição, cada professor, começando pelo professor André. Na sequência, eu farei a minha arguição e, por último, então, o orientador, professor Ito, fará a sua arguição. Na sequência, você terá uns 5 minutinhos para fazer considerações em torno das nossas arguições e nos retiraremos estrategicamente para fazer as deliberações. Em princípio, esse é o roteiro da apresentação, né, da sua banca, e desejamos que tudo corra da melhor maneira possível. Deus abençoe você e fique à vontade. Está com a palavra. Boa noite a todos. Satisfação e alegria rever os professores queridos, a banca, os amigos, muita gente aqui prestigiando, e é motivo realmente de muita alegria. Um ciclo que vem se encerrando, um ciclo que foi árduo, mas prazeroso, de crescimento muito grande. Então, assim, é motivo realmente de alegria, de gratidão a Deus. Peço licença aos professores para poder estar compartilhando aqui uma apresentação. Os professores conseguem visualizar a apresentação? É que eu não consigo, se vocês puderem responder por áudio, que agora eu só estou com a minha tela aqui, eu não consigo ver mais ninguém. Vocês estão conseguindo ver o slide? E está passando os slides? Está. Então, tá ótimo. Então vamos lá, gente. Gente, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui, podendo compartilhar com todos vocês o resultado do meu trabalho, com a orientação do professor especialista Fábio Ito, que foi uma caminhada de 6 meses aí, professor que eu não conhecia, mas que foi muito atencioso, muito auxiliador, muito ajudador mesmo, e foi um prazer muito grande poder estar caminhando esse tempo com ele, assim como foi um prazer caminhar com os outros professores durante esses 3 anos. O meu trabalho de conclusão de curso se intitula com o nome de O Livro de Jó e a Teologia da Retribuição, uma crítica às teologias causadoras e legitimadoras do sofrimento humano ontem e hoje. O método de trabalho ele é bibliográfico, então foi pego diversos autores de diversas áreas de conhecimento, não somente bibliografia ou comentário bíblico no livro de Jó, mas muita coisa foi lida também e colocada principalmente na questão teológica, na parte de teologia, teologia viva, teologia da vida, antiteologia, crítica a teologias fundamentalistas. Então tudo isso a gente está uma explanada em tudo isso. E o livro de Jó ele vai servir como base teológica de comparação ao que nós vemos do sofrimento humano, porque cremos que Jó é um modelo de sofrimento. Quando a gente fala de sofrimento humano, principalmente dentro do ambiente eclesiástico,
Se a primeira resposta não for Jesus, acredito que todos respondam que Jó é o modelo de sofrimento humano que nós conhecemos. Mas não somente como um sofrimento humano, mas também da religião, os discursos teológicos. Porque esse trabalho ele visa realmente trazer um pouco de luz para nós, principalmente para nós que estamos nos formando agora e seremos ali pessoas que vão fazer conteúdo teológico, sobre a responsabilidade dos nossos discursos teológicos, sobre a responsabilidade do nosso fazer teológico em relação aos dias de hoje. Então, a base está no livro de Jó. Ele não é um trabalho exegético, ele não é um trabalho hermenêutico, ele é um trabalho teológico e que visa trazer uma reflexão para nós e uma praxe também, a partir dessa reflexão, de como nós devemos, como seguidores de Cristo, demonstrar os princípios do reino de Deus inaugurado em Cristo Jesus, principalmente na luta contra todo discurso que nega a vida, todo discurso que traz sofrimento e que traz opressão e cárcere, principalmente dentro das nossas igrejas. Trazendo aqui para a nossa introdução, uma pergunta no livro de Jó, ela remete a tudo que nós vimos no livro de Jó praticamente. Nós vamos ver lá no livro de Jó, principalmente o diálogo entre Deus e Satã, um viajante pela terra, e que Deus está se orgulhando do seu servo Jó, um servo fiel, um servo temente a Deus, um servo que se afasta do mal, um servo exemplo de que Deus, o próprio Deus fala isso e se orgulha. E a pergunta que instiga e que vai trazer todos os infortúnios e todos os acontecimentos na vida de Jó é: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? É por nada que Jó teme a Deus? E nós vemos que essa é a pergunta que instiga e que traz todo o decorrer no livro de Jó e vai trazer as respostas depois finais no livro de Jó. Da mesma forma do que aconteceu na vida de Jó, que é o nosso exemplo inicial, perguntas também foram trazidas à minha mente e que instigaram a esse trabalho. E as perguntas principais e quando a teologia e a religião são causadoras, agravadoras ou legitimadoras do sofrimento humano? E quando a religião, que deveria promover consolo, leva o homem à culpa, à exclusão e ao isolamento, legitimando assim o seu sofrer? Mateus 11, 28 a 30, nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós conhecemos bem o contexto dessa fala de Jesus, e Jesus está falando justamente a respeito da religião. Está falando justamente a respeito dos fariseus e do seu legalismo, com que colocava jugo pesado sobre as pessoas na religião judaica. E a resposta a essas perguntas, e principalmente a esse convite de Jesus, é que o trabalho a que eu me decorrer tem a trazer. Então, no capítulo 1, a gente vai explanar sobre a teologia da retribuição como uma agravadora e legitimadora do sofrimento humano no livro de Jó. E nós vemos que a teologia da retribuição, ela se torna agravadora do sofrimento de Jó em diversas modalidades, em diversas áreas, por assim dizer. Jó estava sofrendo, sim, por conta dos infortúnios que aconteceram na sua vida primeiramente. Jó, ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens, ele perde a sua reputação, ele perde a sua moral eclesial, ele perde o respeito da sua esposa, da sua família, dos seus amigos. Jó simplesmente ele está entregue ali à morte, abandonado, isolado, abandonado de tudo. E ele já tinha diversos motivos que traziam sofrimento à sua vida. Mas essa crítica que nós queremos trazer sobre a teologia, e teologia aqui nós vamos ver um pouco mais para frente, que a gente trata como teologia algo muito mais amplo, mas todo o discurso sobre Deus, como o próprio Gustavo Gutierrez vai trazendo no seu livro, que o falar sobre Deus é uma teologia, se constitui uma teologia. E teologias hoje, no nosso mundo contemporâneo, ele é muito mais amplo e muito mais profundo. Mas como essas teologias, como essa teologia da retribuição, como a religião oficial da época, trouxe ainda mais peso e ainda mais sofrimento na vida de Jó. Falando um pouquinho, rapidamente, sobre a teologia da retribuição, ela vai ter uma origem lá nas civilizações mais antigas, muito antes mesmo da tradição judaica. Ela tem a origem ali através da observação dos sábios, que eles tentam responder ali através das coisas, dos acontecimentos contingenciais que aconteciam no mundo,
eles traziam através de um caráter especulativo de que isso era a resposta de Deus ou de alguns deuses, dependendo da religião, como a ação, como resposta à ação, muitas vezes, do ser humano, ou à ação do próprio mundo, ou do próprio povo, não somente individual. Esse conceito retributivo ele vai se impregnar na teologia judaica. Nós vemos muito bem isso em Deuteronômio 28, e ela vai ser fortemente criticada no livro de Jó. Não somente em Jó, mas nós temos críticas também em Provérbios, nós temos críticas em Salmos, muito mais, principalmente nos livros de sabedoria, nós vamos ver muitas críticas, assim como também no livro de Eclesiastes. Essa crítica se dá pelo fato dessa teologia ela ter se tornado uma teologia engessada, uma teologia que simplesmente olhava para essas questões do questão retributivo, da causa e efeito, para o caráter condicional, e tratava o caráter de uma totalidade para uma resposta individual, de uma pessoa individualmente, como se fosse uma regra que servisse para todos. Então, ainda falando um pouco rapidamente sobre como a teologia da retribuição agravou o sofrimento de Jó, no livro de Jó, o primeiro ponto vai ser ela mesma como teologia oficial da época, como religião oficial da época. Ela, como religião oficial da época, ela promove e ela acaba legitimando a injustiça que acontece dentro da sociedade. Porque no pensamento da época, aquele que era rico e poderoso e que tinha posses, tinha bens, ele era abençoado por Deus. E aquele que era pobre, aquele que era miserável, aquele que sofria de doenças, ele estava sendo castigado por Deus. E esse pensamento retributivo, utilitário, que muitas vezes era o pensamento da época, ele vai trazer uma promoção de sofrimento na vida das pessoas que viviam naquela consequência, porque uma pessoa que vivia naquela consequência, ela era excomungada da sociedade, porque era entendida que ela merecia aquele sofrimento por conta do seu abandono. Então, ela legitimava também o abandono e a exclusão de cada um deles. Então, isso, através do sofrimento que eles já viviam, seja por opressão social, seja por opressão das estruturas de poder que faziam com que eles fossem miseráveis, faziam com que fossem pobres, eles ainda carregavam na sua pele, no seu corpo, carregavam na sua carne a dor de ser abandonado. Então, esse era um dos pontos pelo qual a teologia da retribuição traz sofrimento na vida de Jó. Porque Jó, ele foi um homem muito importante e que, do nada, de uma hora para outra, ele acaba perdendo tudo. Então, ele é tido como pecador, ele é tido como uma pessoa que foi importante e que se torna pecadora. E por isso ele sofre pela incompreensão de sua mulher, de seus amigos, da reprovação social e pela excomunhão eclesiástica. Essa teologia também, por ser uma teologia que legitimava as pessoas que tinham grande posse, ela era defendida pela classe dominante da época. Então, ela era uma maneira de defender os interesses das pessoas e também uma maneira de controle de massa. Por que controle de massa? Porque você questionar de você ser pobre por conta das estruturas dominantes da época, seja elas políticas, sejam elas religiosas, sejam elas quais fores, era você questionar contra o próprio Deus. Era como se você estivesse sendo blasfemando contra Deus, porque se entendia que tudo que aquelas pessoas estavam passando era por castigo de Deus. Então, acaba legitimando o sofrer das pessoas, e assim como legitimava também o sofrer de Jó. E também cria e sustenta uma religião interesseira. Terra vai dizer a respeito dessas pessoas, que o relacionamento que elas tinham, essas pessoas, principalmente dessa classe dominante com Deus, o relacionamento que elas tinham com Deus era um mercado. Para eles, a religião é mercado, a humildade uma pólice de seguro e a moralidade uma moeda que compra a paz da alma e a prosperidade. A partir do momento que eles acreditam que o seu agir pode determinar o agir de Deus, se cria uma religião interesseira e uma religião utilitária, uma relação utilitária entre o povo e Deus. O outro tópico a qual cai muito sofrimento sobre a vida de Jó é sobre a limitação que a teologia da retribuição traz sobre o conhecimento de Deus. Quando você acredita que Deus responde, que você consegue determinar o agir de Deus através das suas ações, você cria um Deus através de uma visão totalmente distorcida e totalmente míope. E isso traz sofrimento em Jó, porque Jó não via razão para o seu sofrer dentro daquilo que ele tinha aprendido na teologia da retribuição. Ele não via pecados na sua vida e não via motivos para que isso pudesse estar acontecendo. Então, isso traz para Jó um tormento psicológico muito grande.
E Terra vai dizer que o esforço para justificar a sua conduta leva o homem a condenar a de Deus. Por muito, você vai ver no livro de Jó, Jó questionando a Deus e tratando Deus como injusto, porque ele não se via merecedor de tanto sofrimento. E Souza, Ricardo Barbosa de Souza, vai dizer no seu livro que o que escraviza o ser humano é a permanente pretensão de ser como Deus. E isso ele faz quando tenta determinar o agir de Deus como se fosse o próprio Deus. E o outro ponto pelo qual é justamente os discursos teológicos dos amigos de Jó. Discursos esses que começam com um discurso bem intencionados. Jó recebe a visita dos amigos que estão bem intencionados de coração, eles vão para querer consolar o pobre amigo que ele está ali sofrendo. Eles sofrem de ver o sofrimento de Jó, ficam em silêncio ao lado de Jó, e foi a melhor coisa que eles fizeram. Mas durante, e como resposta ao grito de Jó, questionando o seu sofrer inocente, eles, permeados por conta da teologia da retribuição, eles respondem à altura e começam a ter discursos cada vez mais de ódio, cada vez mais agressivos, que vão trazendo cada vez mais sofrimento à vida de Jó. A ponto até mesmo de um desses amigos insinuar de que a morte dos filhos de Jó talvez fosse por culpa do próprio Jó, trazendo referências pelo fato de Jó prestar culto das festas e das vidas dos seus filhos. Então, como Jó era pecador, o seu culto não era atendido por Deus, e por isso, como culpa e como resposta à sua culpa, a morte dos filhos aconteceram por conta de castigo de Deus. Então, nós vemos aí um discurso que realmente agrava cada vez mais o sofrimento na vida de Jó. Passando um pouquinho para a gente não perder o tempo, nós vamos falar no capítulo 2 sobre a teologia da retribuição como legitimadora do sofrimento hoje. Então, hoje nós vivemos uma era de pluralidade e multiversidade religiosa, teológica e principalmente denominacionária. O Ed Renekiewicz vai dizer que teologia é um conceito plural, que é muito melhor pronunciar teologias no plural do que teologia. Primeiro, porque é um conceito muito amplo e que, quando se decompõe, também é muito abrangente. E Gustavo Gutierrez, como já falado, ele vai dizer que a teologia é uma linguagem sobre Deus. Então, no capítulo 2, a gente vem trazer aqui discursos teológicos nos dias de hoje que agravam o sofrimento e que tem esse caráter retributivo que teve no discurso dos amigos de Jó. E também como muitas dessas teologias também legitimam através de sistemas opressores, sejam políticos, sejam sociais, mas principalmente o que esse trabalho visa trazer é os sistemas opressores religiosos. Então, os conceitos da teologia, os conceitos retributivos nos dias de hoje, a gente vê que a retribuição, o conceito retributivo nos dias de hoje, ele é amplamente difundido. Ele está em todos os meios. A gente vê nos ditados populares, você planta aquilo que você colhe, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tudo isso é conceito retributivo. Aqui se faz, aqui se paga. Tudo isso é conceito retributivo, e isso está também impregnado no nosso conceito religioso. É muito comum a gente ver, Ricardo Barbosa de Souza vai dizer no seu livro também, que é muito comum a gente ver testemunhos nas nossas igrejas de bênçãos de Deus, como bênçãos de Deus, algum ganho material ou algum ganho espiritual que a pessoa tem, geralmente ganho material, como se isso fosse resposta de Deus àquilo que as pessoas estão fazendo. Então, eu queria trazer aqui passando um pouquinho para dar tempo, alguns desses discursos religiosos retributivos causadores de sofrimento hoje, e que são muito parecidos com os discursos dos amigos de Jó. O primeiro, controle através de culpa. Nós vemos ali no livro do Gouveia que ele vai falar de um aluno que ele foi ensinado que se ele estudasse, se ele entrasse numa livraria católica, só dele entrar numa livraria católica, ele já estaria cometendo pecado. E esse aluno ele vai se derramar em lágrimas de sofrimento, justamente por ter estudado os estudos bíblicos de edições paulinas, porque a gente vê aqui um controle religioso oprimindo essa pessoa, querendo trazer o controle de massa, como acontecia também nos discursos dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, por muitas vezes, tentaram convencer Jó a se arrepender de seus pecados naquela relação utilitária, de que ele voltaria a ser abençoado por Deus. E não estavam preocupados com o relacionamento, mas sim com uma maneira de você manter em cárcere, dentro dos seus interesses, dentro do que a sua religião, assim, propriamente quer ensinar e quer manter a pessoa oprimida. O segundo discurso é doença como punição divina por conta dos pecados. Rossi vai dizer aqui no seu livro de um testemunho de uma jovem que era surda de um dos ouvidos, e durante um culto de cura, o pastor fez algumas perguntas para ela, que foram respondidas positivamente, e ele tentou expulsar
essa doença de surdez de um dos ouvidos dela. E, não conseguindo expulsar, ele vai dizer que o Espírito Santo havia informado a ele, falado para ele, revelado a ele, que ele não poderia curá-la enquanto os seus pecados encobertos não fossem confessados. Então, ali você vê uma vida já sofrida por conta da sua doença, mas também sendo recebendo cada vez mais sofrimento por conta de um discurso religioso e com caráter retributivo. A mesma coisa acontece com a questão da pobreza. Pobreza como punição divina por conta de pecado. Aqui, no caso, o pecado da preguiça. O pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista da Redenção, ele citou a seguinte frase, de que a maioria dos mendigos tem o dever bíblico de passar fome, pois Paulo diz aos Tessalonicenses que se alguém não trabalha, que também não coma. Então, esse tipo de discurso, acima de tudo, além de ser um discurso que não é relevante nenhum para a sociedade, ele é totalmente desumano, porque nós vivemos num país onde a miséria e a pobreza impera, e que onde aquelas pessoas que são vítimas dos sistemas capitalistas, nesse discurso acabam se tornando vilões da sua própria história. E o quarto discurso que eu trago aqui é um discurso que se assemelha muito com os amigos de Jó sobre a morte dos filhos de Jó, que é do pastor José Olímpio, da Igreja da Assembleia de Deus, que ele traz com caráter morte como punição divina do pecado moral. Quando o ator Paulo Gustavo estava internado e viralizou na mídia, todo mundo pedindo oração e reza por conta da Covid-19, ele solta a frase que esse é o ator Paulo Gustavo, que alguns estão pedindo oração e reza, você vai orar por ele, vai rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si. Esse é um discurso que nós vemos que realmente o quanto que a dignidade humana e o valor da vida perdeu para as questões morais, perdeu para as questões doutrinárias e para as questões de dogmas cada vez mais, principalmente para defender o fundamentalismo e o legalismo das suas teologias. Também durante a Covid-19 nós vimos muitos discursos, muitas pessoas querendo trazer argumentos sobre a questão do porquê da pandemia e tudo mais, e John Piper escreveu um livro, Coronavírus e Cristo. E ele vai dizer, John Piper, que algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus como um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. Ele diz outras frases, mas essa é o que tem um caráter mais retributivo, porque aqui ele está dizendo que Deus manda a pandemia como um caráter para julgar as ações pecaminosas por conta dos pecados morais de algumas pessoas. Então, isso aqui mostra claramente um caráter retributivo. E além de não ser um discurso relevante para a nossa sociedade hoje, diante do medo do desconhecido, é um discurso que traz total desesperança, porque aquelas pessoas que já estão sofrendo pelo luto de pessoas que perderam, ainda tem que encarar os julgamentos de que essas pessoas foram levadas por conta de punição de Deus nesse tempo, por conta dos seus pecados. Então, chegando para o capítulo 3, as reflexões para uma nova espiritualidade e uma teologia em defesa da vida. Então, nós precisamos trazer para os nossos discursos hoje e para a nossa teologia hoje, que uma promoção da vida. A professora Regina Sanches e o professor Sidney Chance escreveram no livro deles, da Teologia da Vida, a seguinte frase: a vida é dom de Deus, o que a torna originalmente boa e digna. Se a harmonia e a beleza do mundo, a bondade e a dignidade da vida têm sido comprometida, resta-nos refletir seriamente acerca disso e intervir para a transformação dessa realidade. A teologia pode e deve servir a esse objetivo em conjunto com outras áreas do conhecimento humano. Ao cumprir esse papel, ela se mostra teologia integral e dinâmica, portanto, viva. E nós temos o exemplo de Jó, vou passar rapidamente aqui, eu sei que já está chegando próximo do tempo. Nós temos o exemplo de Jó como uma transformação de um paradigma. Jó, ele era um adepto da teologia da retribuição, mas os seus caminhos do sofrimento, os seus questionamentos e principalmente o seu encontro com Deus o faz ter uma nova perspectiva de vida. Ele passa de uma religiosidade estática para uma fé viva e ativa. Ele se torna um profeta no seu próprio tempo. E ela deve ser a reflexão que nós devemos trazer para o nosso tempo hoje. Porque todos nós que somos cristãos, e em nossos casos, que estamos nos formando, que somos teólogos agora, nós precisamos, a partir do encontro com Cristo, olhar e entender que a pessoa que nós seguimos não é uma simples regras de leis morais, um simples conceito dogmático, não é uma simples teologia, uma simples religião, mas é uma pessoa, é Cristo, é uma pessoa que é Deus, uma pessoa que se entregou e que veio em nosso encontro encarnado justamente para promover vida,
justamente para trazer vida a todos aqueles que estavam mortos. Então, nós precisamos, se queremos ter um discurso relevante na nossa sociedade hoje, e um discurso que realmente represente a Cristo, nós precisamos defender e produzir conteúdos e discursos teológicos que promovam a vida, a dignidade humana e toda a criação. Porque a teologia, como diz Abatiero, a teologia se faz a partir do clamor, pois quem não consegue ouvir o clamor de quem sofre, também não consegue ouvir a palavra que Deus fala. Então, o grito de Jesus na cruz torna mais forte e profundo o clamor de todos os nós, individuais e coletivos da história humana, como diz Gutierrez. E finalizando, nas considerações finais, nós vemos em Lucas 6, a história de Jesus numa sinagoga, curando um homem da honra exequida em pleno sábado. E Jesus vai dizer lá em Marcos que o sábado ele foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, Jesus aqui está colocando que fazer o bem, promover a vida, defender a vida, está acima da lei, está acima da interpretação da lei. E se a gente for parafrasear isso para os dias de hoje, como eu parafraseei no meu trabalho, a teologia ela foi estabelecida por causa da vida, e não a vida por causa da teologia. O que muita gente tem visto hoje é as pessoas colocando a teologia acima da vida, e a dignidade humana ela não tem preço, porque negar a defesa da vida é eventualmente negar também o sacrifício de Cristo. E, finalizando, eu quero finalizar com a frase de Zabatiero também, que vai dizer o seguinte, que enquanto houver clamor, será esse clamor o critério de qualidade e de validade das nossas teologias. E aqui eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado, parabéns. Tive que acelerar na voz aqui no final para... Certíssimo, está certíssimo. Muito obrigado pela exposição, faz muito jus ao seu texto. Antes mesmo de fazer qualquer arguição ou comentário, vamos passar a palavra para o nosso professor André Botelho para fazer a sua arguição. Obrigado, professor Binja. Parabéns, Wellington, pela sua exposição, pelo seu trabalho. Eu pensei aqui que o programa estava em 2x, né, a velocidade aqui. Eu tentei atrasar um pouquinho, não consegui, né? Mas, brincadeiras à parte, parabéns, Wellington. E Wellington também a gente precisa comentar, né, como aluno, acho que o contexto, né, o contexto do curso, da relação que a gente vai tendo com os alunos, né, que passam pela FLAM, são sempre dignos de nota, né? E o Wellington sempre foi um aluno bastante participativo, bastante presente, bastante interessado, curioso, como todo professor gosta, né? Alunos curiosos, participativos, que deixam a opinião, que questionam. E aí a gente tem essa posição aqui ingrata, né, Wellington, de os alunos terminam o curso e nos abandonam, e a gente tem que fazer aí novos amigos, mas é uma bênção, né, esse ministério, e a gente, de alguma forma, entender que a gente participa, né, da vida de vocês, da formação de vocês, e vendo você, Wellington, com essa maturidade, né, na exposição, né, de um tema teológico, no crescimento que você demonstra, né, através do seu trabalho, a gente fica bastante contente e é isso. Algumas coisinhas rápidas aqui, vou deixar espaço aqui para os meus colegas, né? O seu trabalho é um trabalho bastante corajoso, né? Como diz o professor Sidney, nossos alunos estão bem corajosos, né? Na escolha dos temas, não estão fugindo da raia, não. Então, você se propôs a se falar de um tema assim, difícil, nevrálgico, sofrimento humano, né? É um tema teológico,
profundo, filosófico, e você se propõe a trabalhá-lo, e também corajoso por trabalhar no livro de Jó, né? Outro texto difícil, né? Escorregadio, né? Podia não dar certo, mas você encarou o trabalho com bastante seriedade e fez um trabalho muito bom. Aquilo que a gente falou um pouco também dentro do trabalho da Fernanda, né? Quando o aluno mostra a sua capacidade de fazer o exercício teológico, de fazer uma crítica teológica consistente, né? É muito importante a gente ver isso, né, no trabalho dos alunos, e a gente vê, né, no seu trabalho, quando você vai expor a teologia retributiva, né, você consegue fazer isso com consistência, uma crítica aprofundada, teológica, isso é muito bom. Outra fala do professor Ito em outra banca, né? Para nós também, ou o professor Binge, agora já não me lembro, né? Quando o aluno ele usa o texto bíblico, mas permanece com o texto bíblico, e a gente vê isso nesse trabalho também. Você persevera ali em cima do texto de Jó e não se desconecta dele, não se descola do texto da revelação, trabalhando aspectos contemporâneos da teologia retributiva, mas sempre voltando para esse ponto de referência, que é o livro de Jó, né? Foi muito bom que você contextualizou, né, para trazer esse aspecto para os dias de hoje, mostrando que não é uma coisa só de antigamente, mas essa teologia existe presente hoje. Foi muito importante você dar o exemplo da pandemia e do contexto da pandemia, porque nós fomos mergulhados nesse contexto de sofrimento, e sofrimento misterioso, né? Como a própria livro de Jó nos apresenta. Por que, né, sofremos dessa forma? Aquelas questões do livro de Jó estão presentes nesse tempo que nós passamos, né? E foi muito apropriado trazer isso, né? Trazer isso para a discussão do seu trabalho. E você cita a teologia da prosperidade, se não me engano, cita uma vez. Acho que poderia ter um pouquinho mais de crítica a respeito da teologia da prosperidade, tão presente. Talvez só o termo você usou pouco, mas alguns conceitos você conseguiu trazer, sim. Seus exemplos são muito precisos, né? Quando traz essa questão para os dias de hoje. Bastante seguro na exposição, muito à vontade em citar, né, os teólogos, expor o seu pensamento, né? Então, muito bom, Wellington. O seu trabalho, como a gente disse em outros trabalhos também, no trabalho da Fernanda, é um trabalho onde você aprende, você lê e você aprende, né, lendo, e é muito bom quando isso acontece. Então, é um trabalho já, claro que pode melhorar, mas ele já está pronto para ser compartilhado, né? Então, a gente quer que você não desista desse texto, mas continue trabalhando nele, e que a FLAM possa utilizar esse trabalho. Já é um trabalho de referência e um conteúdo que já precisa ser compartilhado, porque ele já é muito útil, né, para ensinar e para trazer conceitos que a igreja precisa e que nós precisamos debater hoje. Obrigado. Muito obrigado, professor André. Muito obrigado mesmo. Então, farei aqui a minha arguição. Eu também não vou me delongar muito. Primeiro, parabenizar, né, o Wellington. A gente na faculdade, a gente vive alguns dilemas interessantes, né?
E muitas vezes esses dilemas resultam justamente do que a gente está assistindo agora. São aí 3 anos de formação, os alunos tiveram as mesmas aulas, tiveram acesso aos mesmos livros, tiveram acesso aos mesmos professores, no mesmo ambiente, mas no final, a qualidade do trabalho varia de aluno para aluno. Quem define, nesse contexto, a qualidade do trabalho já não é nem a instituição, menos ainda os professores. Quem define a qualidade do trabalho é o próprio aluno. E aí a qualidade obedece uma equação simples. Mais dedicação, mais qualidade. Menos dedicação, menos qualidade. Então, ver a qualidade do seu trabalho, a gente é testemunha da sua dedicação. Nós não tivemos aulas presenciais, mas mesmo online, a gente percebe a dedicação e a entrega dos nossos alunos nos trabalhos que vão fazendo à medida em que o curso vai acontecendo. Nesse sentido, eu estou fazendo essa introdução apenas para dizer, Wellington, foi um prazer imenso, né, caminhar com você, né, ao longo desse percurso que você fez. Isso mostra que a nossa instituição e o corpo docente nesta instituição não está fazendo qualquer coisa. Vocês são a prova desse esforço da instituição e do corpo docente. O seu trabalho está ótimo, está excelente. Eu tenho apenas algumas coisinhas, né, questões técnicas. E aqui as questões técnicas não diminuem em nada a qualidade e o peso do seu texto, né? A primeira coisa que eu faria referência são as suas notas de rodapé, né? Você usa as notas de rodapé e nelas você coloca as referências. As mesmas referências que depois você vai repeti-las no final do texto. Então, houve o uso das notas de rodapé de forma desnecessária, me permito o uso da palavra. Então, onde você coloca, por exemplo, uma nota, onde devia entrar a nota, porque a nota, nesse sentido, ela tem o caráter explicativo. Aquilo que você não faz questão de colocar no corpo do trabalho, mas dá esclarecimento do que você está desenvolvendo, você manda para a nota de rodapé. Aí o que acontece? A gente vai nas notas de rodapé, a gente encontra as referências que você devia colocar à frente das suas citações. Percebe? Então, as notas de rodapé, nesse sentido, são a questão que eu pediria encarecidamente que desse uma olhada aí com atenção. Agora, outra coisa é o detalhe da citação no final da sessão. Não é bacana terminar uma sessão, seja capítulo, seja um tópico ou subtópico, com uma citação. É extremamente deselegante. O ideal é, ao citar, fazer o seu comentário daquela citação. Mas eu já falei alguma coisa a respeito antes da citação. Ótimo, mas depois da citação, realça a razão dela ali. Então, terminar uma sessão com uma citação não é bacana. A segunda coisa, ainda em relação às citações, vem na sua nota, nas suas considerações finais. As considerações finais já não é diálogo. Considerações finais é sua palavra. À luz de todo o desenvolvimento, qual é a súmula? O que você realça? O que você quer destacar para o seu ouvinte, para o seu leitor ou para o seu interlocutor? Aí eu leio, ao ler as suas considerações finais, eu encontro você ainda dialogando com os outros, como se as considerações finais ainda fizessem parte do debate que já aconteceu.
certo? Não é bacana colocar as citações nas considerações finais, porque aí é o Wellington falando. Independentemente de tudo que já foi dito, olha, a súmula é isso aqui. Então, mesmo que você tenha de fazer referência a uma citação já feita, não tem problema nenhum. Não precisa citar, mas que seja essa construção sua à luz daquele desenvolvimento, ou seja, o fechamento de todo o processo. Ditas essas coisas, bom, o resto é só pedir que você continue, né? Porque aí você nos traz esse diálogo, essa construção discursiva bem dialética, né? Porque você critica e, ao mesmo tempo que você critica, você afirma. Né? Você tem as suas afirmações criticando uma estrutura, um discurso pronto que legitima o sofrimento, ou seja, maximiza o sofrimento. Ótimo. Só que você ainda não nos tratou por que sofremos, ainda não tratou o que é o mal gerador do sofrimento. Então, eu quero crer que isso são cenas dos próximos capítulos. Então, aí vem a minha recomendação: não pare o seu texto, continue o seu trabalho. Né? Enquanto continuar, já vai compartilhando as suas construções com os outros, porque muita gente precisa ouvir o que você está dizendo. Dito isso, mais uma vez, obrigado. É um privilégio ler o seu texto. Professor Ito, parabéns pela orientação. Excelente trabalho. E está com a palavra. É isso aí, parabéns, Wellington. Não tinha dúvidas que o seu trabalho ia trazer muito conteúdo, e como trouxe, e não tinha dúvidas que a sua apresentação você ia ter que correr bastante para conseguir, em 20 minutos, conseguir colocar todo o conteúdo. Bom, faço minhas palavras aí também, que aquilo que consideraram o professor André e o professor Binja. Tenho algumas questões aqui, porque uma das habilidades que a gente precisa ter quando a gente vai dialogar teologicamente é fazer a crítica e apontar caminhos. Muitas vezes as pessoas fazem a crítica pela crítica, só na tentativa de desconstruir, não constrói nada. Né? Você conseguiu, no seu texto, fazer a crítica, e às vezes críticas duras, reais, mas, ao mesmo tempo, apontar caminhos. Né? Isso é uma habilidade muito importante no teólogo. Você soube dosar a dose, né? Porque remédio em excesso também vira veneno, né? Então, essa questão de você fazer a crítica, de você apontar os problemas, e uma coisa que eu gostei muito acompanhando você é que você dialogou com teóricos clássicos, com pastores midiáticos e a realidade. Então, você não ficou isolado somente numa discussão teórica clássica. Você também não ficou só pegando o exemplo dos pastores da mídia de hoje. Você conseguiu transportar aquilo que é clássico para aquilo que é midiático e fazer uma conclusão construtiva. Então, eu só tenho que dar os parabéns para você com todo seu empenho, e sou testemunha aí do empenho do Wellington no decurso aí da escrita. E uma outra questão é que, de fato, alguns trabalhos a gente lê e fala assim, tem muito mais coisa aqui para poder abordar, né? Então, logicamente, o seu trabalho você estava focando numa crítica às teologias causadoras e legitimadoras do sofrimento humano ontem e hoje, né? Mas eu faço minhas palavras aí do professor Binja. Tem mais coisas que você pode pesquisar e adensar a esse trabalho, como um projeto de mestrado, futuro doutorado. Tem muita coisa, eu acho que esse trabalho vai trazer muita contribuição
para a reflexão teológica hoje e para o discurso nas igrejas, né? Então, parabéns, Deus continue abençoando você. Muito bem, muito obrigado, professor Ito. Bom, Wellington, algumas considerações em função das nossas arguições? Gente, primeiramente, só motivo mesmo para agradecer, sabe? Eu estava com o coração aflito, nervoso, acho que isso contribuiu para falar mais rápido também. Eu sou paulista, moro em Goiás. A minha sogra quase não entende o que eu falo falando na velocidade 1.0, que ela já acha que eu falo rápido. Imagina se ela me visse apresentando agora. Mas assim, sabe, eu só tenho motivos realmente para agradecer. Eu quero primeiro responder aos apontamentos e depois entrar nessa questão da gratidão. Eu não vou demorar muito, eu sei que nosso tempo está enxuto. Mas em relação aos apontamentos, o primeiro apontamento do professor André Botelho, primeiramente eu quero até agradecer ao professor André Botelho, porque o primeiro livro que eu li recomendado na FLAM, como aluno da FLAM, foi para atividades complementares, foi recomendado pelo professor André Botelho no primeiro semestre, na matéria de espiritualidade e vida cristã, que foi o livro do Ricardo Barbosa de Souza, O Caminho do Coração, que tem um tópico inteiro, um capítulo inteiro só sobre o livro de Jó e sobre a questão da religiosidade, espiritualidade e tal, e foi muito usado no meu TCC, nem estava na minha bibliografia inicial, mas do nada ele me veio à mente, eu retornei a lê-lo e caiu como uma luva também. Foi muito bom. A respeito da teologia da prosperidade, realmente a ideia de dar uma cutucada mesmo, eu queria ter escrito mais, mas o limite de páginas do teu trabalho ia ficar extenso demais, porque só para falar de teologia da prosperidade, eu ia gastar no mínimo mais umas 20 páginas. Esse trabalho meu, eu estava tão prazeroso de fazer, o professor Fábio Ito, ele sabe disso, eu estava até antecipado dos prazos, que por mim eu escreveria 50, 60, 70, 80 páginas tranquilamente, mas eu fiquei preocupado em relação à delimitação. Eu perguntei para o professor Tarcílio, na época, em relação aos limites de páginas de monografia, porque no manual da FLAN não constava somente para artigo. E aí ele falou que não tinha limite, mas que o ideal, assim, usual, assim, por cima, era em torno de 35, 35, 40 páginas da parte textual. Então eu tentei me apegar a isso. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação ao que o professor Elias Bin já falou, o professor Bin, a vontade de escrever mais, você pode ter certeza que a mão coçou, sabe? Tem muitos pontos que eu queria ter entrado mais e a delimitação acabou pecando um pouco, porque até essa questão que o professor André falou de eu não sair do texto de Jó, é justamente porque, como o texto de Jó era a base, eu tive que me delimitar nas críticas teologias com caráter retributivo. Mas é óbvio que a crítica aos discursos teológicos ela se expande mesmo quando não tem caráter retributivo. Nós vimos aí uma das coisas que até me instigou para esse trabalho, além da pandemia, como os discursos, muitas coisas que a gente ouviu na pandemia, a gente viu aí nas últimas eleições a polarização política e a manifestação de muitas denominações militando e oprimindo muitos irmãos por conta dessa militância. Uma das coisas que instigou também foi o fato que a minha esposa está em tratamento de síndrome de ansiedade, de doença emocional já há 3 anos, e nós ouvimos diversas besteiras nesse tempo também em relação a essas doenças. Então, assim, muitos são os discursos e muitos são os caminhos que poderiam ter sido expandidos, e eu pretendo realmente expandir. Eu já falei isso para o professor Fábio na nossa última reunião, quando ele me habilitou para estar apresentando. Eu pretendo expandir talvez várias outras coisas, mas eu sei que são trabalhos muito longos. O professor Tarcílio mesmo botou medo no projeto TC, quando eu falei que queria falar sobre o livro de Jó, teologia contextual hoje, e uma reflexão e uma praxis, ele falou, cada tópico desse aí dá 150 páginas. Eu falei, mas se deixar eu escrevo, vamos que vamos. Mas, assim, eu só tenho motivos realmente para agradecer, porque isso tudo, eu me empenhei muito mesmo, mas tudo isso é reflexo do que a FLAM investiu em mim. Eu investi na FLAM e a FLAM investiu em mim. Aquilo que a FLAM investiu em mim, ela não é demagogia nenhuma eu estar falando isso. Eu entrei na FLAM, eu não sabia que existia teologias. Eu achava que existia uma única teologia, como muitas pessoas na igreja, infelizmente, acham. Que aquela que o pastor prega, ela é a teologia.
sagrada, aqui não pode ser debatida. Eu não sabia que existia várias teologias, eu não sabia que a teologia era um saber humano, eu não sabia praticamente nada. E foram 3 anos de muito aprendizado, 3 anos de libertação, 3 anos de muito crescimento, e eu só tenho motivos para agradecer a todo o corpo técnico, a professora Adriana, porque ela é de uma paciência tremenda, porque eu acho que se tem um aluno que mandava mensagem para ela, eu acho que era todo dia eu mandava mensagem para ela. Até depois que eu entreguei meu TCC, eu mandei mensagem para ela, porque eu vi um erro e eu falei, nossa, meu Deus do céu, agora vou mandar uma revisão antes de apresentar para a banca. Então, assim, fiquei uma noite sem dormir por causa disso. Mas, assim, o corpo técnico todo foi fundamental para o meu crescimento. Eu não posso deixar também de fazer um agradecimento muito especial para a professora Inês, porque ela, não estando envolvida no meu trabalho, ela voluntariamente se disponibilizou a fazer uma revisão da BNT do meu trabalho, e ela assim o fez, então gratidão enorme também. Então eu tenho gratidão enorme por todos vocês. Então, muito obrigado de coração por todas as palavras, e é um sonho mesmo, é uma alegria muito grande poder estar ouvindo o que eu estou ouvindo hoje. Obrigado, viu, de coração. Bom, nesse instante, nós vamos fazer uma retirada estratégica para fazer a deliberação, sua nota, e logo na sequência a gente já volta. 5 minutinhos, estamos de volta. Até daqui a pouco. Wellington, parabéns, mano. Falei pra você, cara. É só ficar tranquilo, venceu os Jogos Vorazes, mano. Graças a Deus. Eu tava nervoso, hein? Alô, parabéns, Wellington. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado, Fernanda. Até meu pastor tá aqui. Aí, que benção. Tamo junto, pastorzão. Que ouro, mano. Valeu, mano. Obrigado, viu? Wellington, gostei demais. Maravilhoso, viu? Ô, dona Ivone, muito obrigado. Sinceramente, eu não li o texto, sorte de quem leu, mas estou encantada. Parabéns mesmo. E você Obrigado. apresentou muito bem também. Eu gosto da pessoa assertiva. Foi muito Amém. legal. Parabéns, viu? Muito obrigado, muito Fiquei obrigado. animada. Olha lá o marido dela. Ah, Josiel! Josiel. Parabéns, Wellington. Tá naquele Deus intervalo abençoe. dele. Excelente, Valeu. viu? Obrigado, Kleber. Wellington, fica tranquilo, tá? E você foi muito bem aí no seu TCC. O resto do tema cabe num livro. Amém. Então já fica na mente para funcionar, que você é essencial, meu irmão. Amém, amém. Tamo junto. Hein, Wellington? Valeu a pena a Marisa indicar a Flan para tu, né, mano? Pois é, viu, dona Ivone? Foi meu pastor que me indicou a Flan. E olha que a gente não teve nem o privilégio de estudar na Flan, só ouvíamos falar. Que bênção, hein? Fiquei muito honrada, viu? Muito legal. E foi bênção mesmo, foi bênção demais. Eu fico encantada com o ensino à distância, né? Às vezes a gente quer a moda antiga. Por muitos anos, 40 anos, tivemos escola presencial, né? Só presencial. E agora a gente vê que realmente a gente pode estar em muito mais lugares e alcançar pessoas que a gente não alcançaria, né? É verdade. Eu estou orando para que abra um mestrado aí na Flan, para a gente poder estar dando continuidade. É isso mesmo. Tem muito que estudar, virou um estudante agora, não tem jeito. Eu pretendo fazer um mestrado, se Deus quiser, ano que vem.
Ótimo. Ué, tu acha que você já pode parar de roer a unha, viu, mano? A perna tá tremendo aqui ainda, mas tá tudo bem. Deus tá cuidando. Pode chorar agora também, viu? Eu tava quase. Na fala do professor André, eu tava quase chorando. Quase não, meu irmão. Eu acho que caiu um cisquinho assim no seu olho que deu uma lacrimejadazinha. Mas é isso, de coração, assim, sem brincadeira. Assim, na minha opinião, você não merecia um 10, não, porque 10 tem que ser extremamente perfeito. E a sua, como que eu posso dizer? Eu também não li seu trabalho, mas, assim, o que eu peguei da sua apresentação deu para ver aquela dedicação daquele irmão que caminhou comigo aí nas labutas do ministério e que a gente viu o lado perfeccionista batendo alto. E eu tinha certeza que quando você propôs esse tema, meu irmão, eu falei, vai sair muita coisa boa daí, porque você se dedica, você corre atrás, tem suas limitações, mas você supera elas. Então, assim, fico extremamente feliz. Quase que eu esqueci, cara, de estar aqui. Eu fui lembrar, já era 9h05, eu falei, deixa eu correr ali para a porque eu ainda pego a apresentação do Wellington. Muito, muito, muito feliz. E agora eu aguardo o documento para leitura. Viu, dona Ivone? Porque ele ficou escondendo. Falou, não, só depois que eu apresentar. Olha, tá certo. Vai que precisa fazer revisão. Já pega a parte revisada. É. Hein, Como é que Wellington? as meninas estão? Estamos de volta. Só aguardar aqui um pouquinho os examinadores. E já fazemos aqui a leitura. Ah, ok. Falta o professor André. E fazemos aqui a leitura da ata. Cadê o professor André? Professor. Ah, Chegou. ótimo. Professor André chegou. Bom, eu então vou proceder aqui à leitura da ata. Eu lembro, antes de fazer a leitura, só para consolo aí do Wellington, quando estudante na FLAM, nós não tínhamos essa preocupação com limite de páginas. Eu lembro, a minha monografia deu 105 páginas. Se eu soubesse, eu ia dar trabalho para vocês. Hein? Bom, foram outros tempos. Lembro que o orientador foi o professor Marcos Teodoro, enfim, outros tempos. Mas vamos lá. Leitura da ata. Aos 4 dias do mês de julho de 2023, às 21 horas, em sessão pública online da Faculdade Latino-Americana, na presença da banca examinadora, presidida pelo Elias Binja e composta pelos examinadores, professor especialista André Lima Botelho, professor especialista Fábio Ito, o aluno Wellington Fernandes apresentou o trabalho de conclusão de curso intitulado O Livro de Jó, uma crítica às teologias causadoras e legitimadoras do sofrimento humano, como requisito curricular indispensável para a integralização do curso de bacharelado em teologia. Após reunião e sessão reservada, a banca examinadora deliberou e decidiu pela aprovação do referido trabalho com nota 10,
divulgando o resultado formalmente ao aluno e demais presentes, eu, na qualidade de presidente da banca, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e os demais examinadores e pelo aluno. Wellington, felicitações, parabéns, muito sucesso nesse novo ciclo que se abre para a sua trajetória. Deus te abençoe. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Obrigado Parabéns, a todos. Wellington. Obrigado, gente. Amém. Só Parabéns, gratidão mesmo a todos, demais. Viu, gente? Parabéns, Wellington. Parabéns, Valeu, gente. Wellington. Obrigado, gente. Parabéns, Wellington. Deus abençoe, querido. Valeu, Clebão. Obrigado, meu querido. Gente, muito obrigado mesmo. Muito bem. Então, com essa apresentação, nós terminamos mais uma banca e terminamos mais um semestre, né, com sucesso total. Nós agradecemos a dedicação de todos, a presença dos professores, a presença da nossa diretora, enfim, nós agradecemos imensamente a oportunidade que nos dá de fazer esse projeto chamado FLAM acontecer. Fazer parte desse projeto é um privilégio inestimável. Bom, para terminarmos, antes justificar, o professor Sidney, o coordenador, teve de fazer uma saída em virtude de uma necessidade que ele teve em casa. Então, pediu que eu terminasse aqui com os trabalhos. E, para terminar, eu vou pedir à nossa diretora, Ivone, para nos levar em oração a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós. Querido Pai, nós agradecemos por essa oportunidade, esse exercício acadêmico, teológico, que o Senhor nos tem proporcionado, Senhor. Que oportunidade, que privilégio, Senhor. Trabalhar, pensar, refletir, estudar sobre a Tua palavra, sobre como espalhar o Teu reino aqui, sobre essa luz que é o Evangelho na nossa vida e que deve clarear aonde estivermos. Agradeço a Deus especialmente pelos jovens, as pessoas, os alunos que apresentaram seus trabalhos com tanto esforço e um trabalho com temas tão relevantes. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, ó Deus. E pedimos, ó Deus, que agora nas férias e no restante desse ano, o amor do Senhor esteja conosco. A graça preciosa de Jesus Cristo e a companhia doce do Espírito Santo esteja conosco cada dia. Em nome de Jesus, amém. Vamos sair. Gente, muito obrigado. Jaziel! Aí, Jaziel! Muito obrigado a todos, professor Ito, professor André, muito obrigado, Wellington e todos os alunos, os nossos sinceros agradecimentos. Deus abençoe a todos e até a próxima. Saudade de você, bicho. Abraço, gente. Saudade de Valeu, você. pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boas férias.